Olá, sou Adriana Garcia, autora do livro 40 Dias para Mudar a Mim Mesma. Obrigada por continuar comigo nessa jornada. Esse audiobook é uma versão resumida do livro 40 Dias para Mudar a Mim Mesma e tem como objetivo abençoar a sua vida aí onde você está. Estamos no terceiro dia e o tema é: o meu desafio é manter o coração naquilo que é eterno e desenvolver satisfação interior tanto na escassez como na abundância. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura de Tiago 1, de 9 a 11, que diz: O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. O cristão precisa saber lidar com sua condição financeira, seja aquele que tem pouco ou aquele que tem muito. Quando alguém em situação humilde assume uma elevada posição, não deve sentir-se intimidado, nem inferior e nem superior. Deve sentir-se feliz. O inverso também deve acontecer, apesar de ser mais difícil. A pessoa rica também deve alegrar-se e satisfazer-se caso tenha que viver com pouco. É interessante que meio que do nada Tiago começa a falar sobre a postura do irmão diante de condições financeiras e de posições sociais. Ele começa falando de provações, depois de sabedoria, e agora aconselha os destinatários de sua carta a saberem lidar com os altos e baixos de sua condição financeira. É possível ser elevado a uma posição maior do que a atual, assim como também é possível ser rebaixado a uma posição menor do que a atual, e o que precisamos é olhar com orgulho para ambas as situações. Creio que esse orgulhar-se refere-se a ter prazer, ter satisfação, ter senso de realização ao viver ambas as experiências, pois elas realmente acontecem. Como que reforçando o porquê de um rico orgulhar-se caso perca sua posição, Tiago descreve o rico como um ser efêmero. Interessante que ele faz a comparação do rico com a flor do campo, que de uma hora para outra murcha, seca e perde a sua beleza. Essa analogia talvez reforce ao rico a justificativa que ele tem para orgulhar-se caso venha a passar necessidade. Mas por que um tema desses que parece deslocado do seu contexto? Creio que seja porque muitas de nossas provações ocorrem nesse âmbito e parte de nossos problemas com os quais lidamos todos os dias e diante dos quais devemos ter sabedoria também envolvem direta ou indiretamente dinheiro e posição social. Eu não vivi muito, mas vivi o suficiente para saber que catástrofes podem nos atingir do dia para a noite, assim como milagres também. E devemos estar preparados para ambos. O desemprego, a falência, as dívidas podem bater à nossa porta e nos obrigar a nos adaptarmos a um padrão de vida mais limitado e humilde. Se isso acontecer, devemos nos orgulhar, pois a riqueza tem prazo curto de validade, acreditemos nisso ou não. Nossa identidade precisa ser preservada diante de tais circunstâncias. O dinheiro acabou, mas a vida e a capacidade de lidar com suas surpresas não acabaram. Muitas vezes nos enganamos achando que estamos mais preparados para sair de uma posição humilde e sermos promovidos. O salário triplicou, os lucros aumentaram, as comissões estão maiores, mas o desafio de orgulhar-se dessa mudança é o mesmo. Quantos estão se perdendo justamente por não saberem lidar com a abundância? Em outro extremo, quantos custam a acreditar que merecem receber os frutos dos seus esforços? Tiago chama ao equilíbrio diante de duas circunstâncias diametralmente opostas. O sucesso e o fracasso financeiro não devem ter o poder de desestabilizar um servo de Deus. Infelizmente, não é isso que a grande maioria dos cristãos está experimentando. Saber lidar com os problemas financeiros de maneira a não permitir que a ascensão ou a decadência afetem seu caráter e sua caminhada com Deus é uma proeza que bem poucos cristãos estão alcançando. Nessa jornada, muitos sucumbem ao permitirem que o dinheiro, a fama ou o poder corrompam seus corações e então eles se tornam tão vulneráveis quanto aquilo que eles possuem. Saber lidar com a fartura e a escassez é o que nos faz diferentes dos ímpios e é o que nos coloca numa posição de eternidade. Somos além do que temos, seja muito ou pouco, e o nosso coração precisa expressar essa verdade. É lamentável que estejamos vivendo um cristianismo de extremos, em que de um lado toda riqueza é vista como pecado e de outro toda pobreza é vista como pecado. Um servo de Deus pode experimentar ambos, riqueza e pobreza, ao longo de sua vida e manter-se estável diante de Deus e consciente do seu real valor e de sua eternidade. Entristecer-se por estar em posição humilde e alegrar-se somente quando se está em uma posição elevada é um sinal claro de que o coração não está em Deus, e sim nas riquezas e no poder que elas trazem. Deus pode nos capacitar a viver todas as experiências com finanças, boas ou mais, sem alterar o nosso coração.
Estou feliz em ver como a Bíblia tem respostas para situações práticas em nossas vidas. Decida olhar para a sua situação financeira como algo que nunca será permanente. Ela pode crescer tanto quanto pode diminuir, mas permaneça a mesma pessoa diante de Deus e dos outros. A escassez ou a abundância não devem mudar a sua essência. Decida não mais confiar no que você tem, ou mesmo no que você não tem, pois você é um ser eterno e deve viver nessa dimensão. Faça um compromisso com Deus em confiar apenas nele e não no que você possui hoje ou possuirá no futuro. E por isso, você não pode se deixar abalar se perder tudo que um dia você tiver possuído. Não reclame quando você pensar que deveria ter mais e nem se ensoberbeça se um dia você tiver muito, ou mesmo que você já tenha muito. Viva cada experiência na perspectiva divina e seja capacitado para administrar tanto muito como pouco, tendo prazer em todas as situações. Vamos orar? Senhor, perdoa-me por ter me envergonhado quando perdi o que tinha. Eu deveria ter me orgulhado de passar por tudo e deveria ter visto nas perdas uma excelente oportunidade de crescimento. Reconheço que muitas vezes acho que não tenho recebido financeiramente um valor que é equivalente ao meu esforço. Isso vinha me frustrando porque os sonhos que envolvem finanças acabavam indo sempre para a gaveta. Hoje reconheço que me deixei abalar, pois dei poder para a escassez real mudar minha trajetória e afetar minha identidade. Por causa do que eu não tinha, eu deixei de sonhar e não tive prazer em alguns momentos da caminhada. Senhor, não me lembro de ter me exaltado diante da abundância, mas se ofendi alguém, se ignorei a dor e a necessidade de alguém, eu te peço perdão. Eu tinha prazer na abundância, principalmente pela possibilidade de ajudar o próximo. Mas eu te peço que eu possa estar satisfeita tanto na abundância como na escassez e que eu nunca deixe de sonhar, ainda que eu não tenha recursos para realizar. Senhor, que também não seja a abundância a alimentar meus sonhos e projetos, mas seja o Senhor a fonte de tudo o que eu preciso em toda e qualquer circunstância, seja ela favorável ou não. Em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui no terceiro dia do audiobook 40 dias para mudar a mim mesma. Espero sinceramente que ele esteja sendo um instrumento de Deus para as mudanças que você precisa e deseja fazer em sua própria vida. Faça planos de adquirir o livro e poder conhecer 100% do conteúdo, além de colaborar com o Ministério LED, levando esperança aos divorciados. Para saber mais sobre o LED, acesse o site www.ajudandodivorciados.com.br. E para saber como adquirir o livro, mande uma mensagem por WhatsApp para 98 981 45 7703 ou envie e-mail para led@ajudandodivorciados.com.br. Se esse conteúdo lhe abençoou, inscreva-se no nosso canal do YouTube Ajudando Divorciados e ouça os demais áudios que estão disponíveis lá. Curta e indique o nosso conteúdo que foi feito para ajudar você a aproximar-se de Deus e ser transformado por Ele aí onde você está. Curta também a página no Facebook 40 Dias para Mudar a Mim Mesma e conheça os bastidores do livro. Caso queira, compartilhe o seu testemunho lá. Que Deus nos abençoe. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Obrigada por sua audiência e até o próximo áudio.